Boa noite, aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan. Hoje é dia 23/4 e agora são 18 horas e 27 minutos. Muito bem, se você chegou até nós através do YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja, embora estamos operando apenas virtualmente. E você fica à vontade em nos conhecer. Temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto. E aqui em cima, no botãozinho, tem ao vivo, onde você pode participar dos nossos cultos. Nossos cultos são de domingo às 18 horas, que é o culto da família, que nós chamamos, e às sextas-feiras. Nós temos culto semana sim, semana não. Um culto é chamado de doutrina bíblica, a escola da doutrina bíblica, e o outro, escola do alicerce bíblico. Nesses dois, a gente discute basicamente o que está escrito na Bíblia, tá bom? Fica à vontade em querer nos conhecer, não tem problema nenhum. Bom, nós temos também um canal no Facebook, que é a Igreja de Interlagos, e também temos o Instagram, né? Embora a gente não saiba mexer muito bem nesses dois programas aí, mas a gente está lá. Você pode nos encontrar lá também, tá bom? Fique à vontade. Hoje quem vai pregar é o pastor Valdo Pereira, né? E eu queria fazer uma oração, tá bom? Fecha seus olhos, mesmo que você esteja assistindo a gravação desse culto, tá? Jesus querido, peço que o Senhor abençoe a vida do pastor Valdo, que vai trazer a tua mensagem. Que o Senhor abençoe a sua família, nunca deixe faltar o pão. E, Senhor, dá saúde, dá alegria de viver para ele, Senhor. E que o Senhor possa usá-lo cada vez mais para a pregação do teu evangelho. Recebe, Senhor, esse momento de adoração a ti. E pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine, que é o que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. E amém. É com você, Valdo. Bom, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, onde hoje, né, que é o culto da família, eu trouxe aqui um tema, né, como título, Ele quer que todos os homens se salvem, né? Então, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que ninguém se perca e todos chegam à salvação, né? É isso daí, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo, podemos ler os versículos 3 e 4, né? E muito interessante, né, irmãos, esta passagem é uma passagem reveladora, né, que diz assim, ó, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Então, a vontade de Deus é que tenha alguém no inferno, algum homem vá para o inferno? Não. Nesse versículo, aqui no caso, houve uma generosa, falou de uma forma geral, né, irmãos? Me fugiu a palavra aqui. Então, Deus, aqui, ele não separou um determinado povo, né? E esse povo é o povo dele que vai ser salvo. Aqui ele não separou uma determinada denominação, né? Essa é a minha denominação, esses serão salvos. Não, Deus, a vontade de Deus é que todos, isso está, né, vamos dizer assim, de uma forma que nós possamos entender, isso está no coração de Deus. E este é o desejo de Deus, é que todos os homens se salvem, né? Ou seja, ele se importa por todos, né? Deus, ele se importa por todos. Deus, ele não se alegra quando o homem ele parte, né, para um lado pernicioso, né?
um lado mal, para um lado pecaminoso. Ele não se alegra, né, com aqueles, e nós conhecemos aí pela história, né, da história da humanidade, ela é recheada aí de guerras, né, de genocídios, quantas e quantas barbaridades, né, foram causadas no decorrer aí da história, e que o protagonista, né, de todas essas tragédias aí, quando não é por acontecimento catastrófico, por ações da natureza, mas é o homem, né? O homem, com a sua maldade, o seu coração perverso e corrompido, tem causado barbaridades, né? E nós vivemos agora também numa época um tanto quanto complicada, né? Quando nós conseguimos ver o que um ser humano não é capaz de fazer, né? Há pouco tempo aí teve pessoas que invadiram escola para assassinar crianças, né? Que nem se sabe qual foi a motivação que levou este cidadão a cometer tamanho, né, barbaridade, né, irmãos? Então, veja bem, mas Deus, a vontade dele é que o homem se salve, né? E quando nós observamos na Bíblia, né, nós olhamos a própria palavra de Deus, ela deixa muito claro que nem todos vão salvar, tá certo? Então, esse é um desejo de Deus que acaba sendo limitado, esse desejo, pelo próprio homem, né? Isso que nós vamos estar aqui entendendo através dessa pregação, como que o homem ele consegue limitar, né, aquele desejo de Deus que é de salvar o homem, né? Então, quando a Bíblia nos mostra que de uma maneira muito clara, Jesus Cristo está lá no livro de Mateus, Jesus ele vai separar, e a palavra de Deus fala que vai ser a separação dos bodes com as ovelhas, né? Uns serão colocados à direita, outros à esquerda, onde aqueles que estão da esquerda irão para um local que foi reservado não para o homem, né? Olha só como que a palavra de Deus deixa muito claro que Deus não deseja o sofrimento do homem, porque o inferno ele foi criado, né, para Satanás e os teus anjos, assim diz o texto bíblico. Então, o homem ele será um intruso ali no inferno, porque o homem não foi criado para isso. Esse não é o desejo de Deus, né? O desejo é que todos os homens se salvem, né? Todos os homens se salvem. E a Bíblia, quando ela nos ensina, nos mostra que nem todos se salvarão, pelo contrário, né? A palavra de Deus nos dá o testemunho de que são poucos os que vão se salvar, né? Quando você compara com a humanidade, né? E a palavra de Deus nos fala são poucos, mas esses poucos será uma grande multidão, porque foi a visão que João teve do céu, né? Onde em Apocalipse é revelado isso, que ele viu ali uma grande multidão, né? Mas essa multidão, quando a gente coloca dentro do contexto de toda a história da humanidade, será uma quantidade mínima, né? Mesmo porque, no livro de Mateus, no capítulo 7, nos diz o quê? Que apertada é a porta, né? E poucos vão de passar por ela, a porta da salvação, e larga e espaçosa é a porta, essa da perdição, que muitos vão, né? A maioria vão passar por essa porta larga, né? Pelo caminho largo. Então, irmãos, a palavra de Deus ela nos deixa muito claro, ela nos mostra muito claro, e os requisitos também para que você esteja com Deus, a palavra nos mostra os requisitos também, né? Para que o homem
que esse desejo de Deus não ocorra, né, de salvação, que o homem se perca, também a palavra ela nos orienta. Por isso que vamos estar lendo, né, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, vamos estar lendo esta passagem, 1 Coríntios 6:10, aqui fala, né, um Apocalipse fala muito disso também, aqueles que não herdarão o reino dos céus, né? Diz assim, 1 Coríntios 6:10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, tá aí, né? Esses não herdarão o reino de Deus. Se a pessoa passar para a eternidade nesta situação, nesta condição, a palavra ela deixa aqui muito clara. Se ele passar para a eternidade nessa situação, ele não vai herdar o reino de Deus. Ou seja, esse desejo que está no coração de Deus, né, de salvação do homem, mas aqueles que estiverem nesta situação não vão herdar o reino de Deus. Então, irmãos, e ali fala dos devassos e dos perversos, né? Fala dos devassos e dos perversos. Por que eu separei aqui devassos e perversos? Porque existe uma linha de pensamento, chega a ser uma doutrina teológica, que diz que existem aqueles homens, aquelas pessoas que são perversas, né? E essas pessoas perversas, para elas não tem solução, né? Que o perverso, ele não vai arrepender de pecado, que o perverso, ele é um mal por natureza, né? Assim, aqueles que eles colocam, né? E que esse perverso não tem salvação para esse perverso, né? Ele está num nível de anormalidade, né, tão grande, né, que para esse daí não há salvação. Não sei, né, provavelmente, eu já ouvi isso daí de grandes pastores pensam, né, desta forma, pastores até que eu até admiro, né, que com o perverso, esse não tem jeito, né? Então, até recomendam, às vezes, um relacionamento de um namoro, alguma coisa assim, é orientado, olha, observe, porque se ele for perverso, para ele não tem jeito, né? Então, existe esta linha de pensamento, ou seja, um grupo, né, de pessoas, né, que se encontram numa uma situação tal que não serão salvos, né? Estes daí, os perversos, estes não serão salvos. Quando nós lemos também, vamos lá, em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, né, que diz assim, 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, ó, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ou melhor, vamos primeiro em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, porque esse daí vai falar dos devassos desse mundo. Eu quero, um que fala dos perversos, né? Que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, de 1 a 5. Diz assim, ó, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno.
Então, irmãos, continua dizendo, e confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Então, você nota aí no versículo 2, né? E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, né? Então, esta palavra aí, ela traz, né? Dá a entender isso daí mesmo, né? Então, você, de repente, tem algumas pessoas que a fé não é para ele e que essa pessoa, ela não tem jeito para ela, né? E a palavra que está nesse texto aí é a palavra, não se associe, no caso aí, você deve se cuidar, né, se afastar dos perversos, ali está ensinando. E a palavra perverso, eu olhei no grego, e a palavra perverso é poneros, né? Que tem um significado assim de mal por natureza. Então, é uma pessoa que ela já tem uma índole má, ela já é uma pessoa, muitas das vezes, o que justifica tantas tragédias, né, que acontecem em termos de maldade aí na Terra, né? Quantos psicopatas não existem por aí que cometem crimes terríveis, né? Então, veja bem, então, existem níveis de perversidade, né, que realmente temos de ter o máximo de cuidado, não é verdade? O máximo de cuidado. Então, a ponto de a recomendação aqui, ó, é para que você se afaste destes, né? Porque você será lesado se você se aproximar com um destes perversos, né? E também os devassos, aqueles devassos que fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 5:9, que nós lemos, né? Ou seja, no 1 Coríntios 6:10, né, que nós lemos, esses devassos também são pessoas que têm uma natureza complicada também, né? Mas ligado mais na área sexual, porque os devassos, a palavra devasso do grego significa pornos, né? Pornos, que é o pornografia, né? Que é a raiz da palavra pornografia, tá certo? Então, os pornos, quando você olha no grego, o significado é relações sexuais ilícitas, prostituto e fornicador, né? Engraçado, né? Assim, o que eu acho interessante, não é engraçado, o que eu acho interessante é que esta palavra é voltada para os homens, tá certo? Então, quando você vê lá no significado, é algo relacionado ao homem, ou seja, prostituto, fornicador, né? E relações sexuais ilícitas. Então, esses devassos também, que está naquela lista lá de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, não é? Então, ou seja, existem orientações bíblicas também para que o cuidado, né, exista um cuidado maior com relação aos devassos e também aos perversos, né? Então, a questão que eu quero colocar aqui para os irmãos é o seguinte: se Deus, o desejo e a vontade de Deus é que todos se salvem, né? Nós podemos entender o seguinte, meus queridos irmãos, que há possibilidade sim, tá? Há possibilidade, né, de que qualquer homem consiga alcançar a salvação, né? Por quê? Por quê? Porque o poder, né, que tem no sangue de Jesus é um poder que tem sobre qualquer pecador,
né? Não existe pecado e não existe pessoa que o sangue de Jesus, o poder de Jesus, né, não consiga transformar esta pessoa. Então, no contexto da palavra, nós entendemos isso. Vamos ler. Vamos em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, né, que nos diz o seguinte. Capítulo 1, versículo 7, que diz assim: se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns para com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Nos purifica de todo o pecado. Então, meus queridos, o que quer dizer isso daí, né? Purifica o sangue de Jesus, né? Purifica de todos os pecados. É a grande diferença que há entre aquele sangue dos animais, né? Aquele sacrifício que eles faziam no Velho Testamento, que é a propiciação para o pecado, né? Que ali o sacerdote tinha que entrar dentro de um ritual muito grande, né? Num local determinado, ou no tabernáculo ou no templo, onde ele passava ali por uma divisão que existia através de uma cortina, de um véu, onde ele passava no lugar santo dos santos, fazia ali uma propiciação, um sacrifício, né? Faziam sacrifícios para, no interesse de propiciar os pecados, mas a palavra de Deus nos mostra o quê? Nos dá o testemunho de que aquilo não valia como purificação, porque não tirava ninguém do pecado. O homem, ele ia lá naquele ritual, né? Com aquele ritual todo, ele fazia aquela propiciação, ficava com a consciência até melhorada um pouco, porque já que ele cometeu o seu pecado, e foi lá, fez isso daí, ele voltava com a consciência mais tranquila. Ele, tipo assim, bom, eu fiz a minha parte, eu falhei, eu errei, né? Eu conversei com o sacerdote foi e me apresentou ali o que eu deveria fazer. Aí eu fui, consegui o animal, escolhi o melhor animal, eu levei para imolar, né, como um sacrifício para poder cobrir, né, de alguma forma aquele ato que eu cometi. Então, a pessoa, ele saía, ele gastava, né, tinha despesa, né, tinha que levar ali o animal, e ele voltava aliviado de alguma certa forma, porque ele fez aquilo que estava determinado, né, ali na Bíblia, né, da época, no Velho Testamento, que são, no caso, o Pentateuco, né, e os profetas, era a Bíblia da época. Então, ele saía, mas só que era o seguinte, meus queridos, ele voltava a mesma pessoa, ele saía daquele ritual, né, que ele levava tudo aquilo, não havia mudança nenhuma no seu interior, né? E ele estava ali propenso, né, a cair no mesmo erro, né? Ele tinha um potencial de cair novamente naquele ou em algum outro erro. Mas Jesus Cristo, ele veio, então, o poder do sangue de Jesus de lavar os pecados. O que quer dizer isso, irmão? É retirar o desejo do pecado do coração do homem, né? Então, essa é a grande diferença. O poder do sangue de Jesus é de mudar, transformar o homem, tá certo? Então, não interessa se ele tinha ali a índole má, né? Se ele era por natureza, vamos dizer assim, um mal por natureza, que é o próprio significado de poneros, né? que é o grego, que é traduzido como perverso, né? Já tinha essa natureza má, terrível,
com desejo de cometer crimes, né? Com desejo de praticar o mal, né? Mas a palavra do Senhor nos garante. Vamos lá, 2 Coríntios, no capítulo Valdo, 3, versículo 18. Valdo, Sim. dá só um minutinho que aconteceu alguma coisa aqui, acho que parou a gravação. Pode continuar. Então, quando nós observamos lá, né, na palavra do Senhor, em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, né, a palavra ela nos diz o seguinte, ela nos fala, vamos ler. 2 Coríntios 3, 18, aqui fala, eu acho que é interessante, se você for ler mais ali no início, você vai notar que existe ali uma comparação, né, do que acontecia antes de Jesus com o que acontece depois da vinda do Senhor Jesus, né, depois que foi estabelecido um novo testamento, né, que é o tempo da graça. Então, 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, aí fala o quê? De uma transformação, nós somos transformados, né? Então, esta ideia de que existem pessoas que essas não têm como ser salvas, né? E isso daí, irmãos, essa afirmação não é uma informação pautada, né, dentro da palavra de Deus, não é? Não é uma informação verdadeira, viu, irmãos? Isso não é verdade. Ou seja, esta pessoa, ela pode muito bem, sim, ser transformada, né? Então, e quando Deus fala assim, lá, o primeiro versículo que nós lemos, né, que diz que isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque a partir do momento que esta pessoa ela chega ao conhecimento da verdade, né, que é Jesus Cristo, que ela chega no conhecimento da verdade, esse poder que Jesus tem de transformar o ser humano, né? Quando essa pessoa ela entra na igreja e ela ouve ali aquele louvor que diz assim, né? Senhor Jesus, né? Põe em mim teu coração, né? Renova-me, Senhor Jesus. Ponha em mim o teu coração. Então, o que quer dizer ponha em mim o teu coração? É que você quer ser transformado. Você quer o quê? Que o seu coração não continue o mesmo, não é? E que o seu desejo, você teve um desejo radical, que o seu coração seja igual ao do Senhor Jesus, né? Então, meus queridos, isso daí nos deixa muito claro na palavra de Deus, né? Que o poder do sangue de Jesus Cristo é um poder que lava e pecado. E tem aquele trecho também que fala assim, onde o pecado abunda, o que acontece com a graça? Superabunda a graça. Então, isso daí, irmãos, é uma comparação que está dizendo, né, que tem nos mostrado. Se tem pecado, vai ter um poder que vai sobrepor aquele pecado, né? E vai ter um poder que vai, por mais que surjam aí novas formas, né, de pecar, né? Criatividade aí de Satanás para que as pessoas caem no pecado, pecados novos, vamos dizer assim, né? Mas ali vai superabundar o poder de Jesus Cristo de mudar, de transformar o coração do homem. Ou seja, não existe
pecado que o Senhor Jesus não cure, né? Então, meus queridos irmãos, então nós começamos conforme eu tenho pregado muito sobre a moral cristã, né? Eu tenho falado muito sobre os nossos valores, né? Vamos entender cada vez mais os nossos valores, e é importante que nós venhamos a entender isto. Há solução, sim, né? Há solução, sim. A partir do momento que você passa a acreditar que tem pessoas que nascem, né, sem solução, entra neste mundo, entra nessa terra sem solução, você está subestimando o poder de Jesus Cristo, né? Você está indiretamente dizendo que o diabo tem mais poder do que Jesus, porque ele conseguiu colocar algo no ser humano, né, que Jesus Cristo não tem o poder de aliviar, né, de salvar, né? Então, veja bem, por que Jesus Cristo é a glória de Deus Pai, conforme nós vemos no livro de Filipenses, né? Que fala que foi dado a Jesus Cristo um nome sobre todo nome, né? Vamos ler, irmãos. Essa passagem, ela merece ser lida. Está no livro de Filipenses. No capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2. Vou ler do 5 em diante. Filipenses 2:5 diz assim, irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo feliz semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, veja bem, Jesus Cristo tem que ser glorificado porque ele é a glória de Deus Pai. Porque Jesus, meus queridos, Jesus é a vitória da luz sobre as trevas, né? É a vitória, né, do gozo, da alegria, da paz, né, sobre a tristeza, né, sobre a angústia. Então, Jesus Cristo é a vitória do Pai, por quê? Porque é a vitória, né, da santidade sobre o pecado. É a vitória de Deus sobre o diabo, né? Então, em Jesus Cristo, sim. Por isso que a palavra fala assim, que tudo posso em Cristo que me fortalece, né? Se Deus está por nós, quem será contra nós? Por quê? Porque Jesus Cristo é a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é a vitória, né? Por que Jesus Cristo conseguiu vencer o pecado? Por quê? Porque o que está nele é maior do que o pecado, do que o que está no diabo. Por isso ele conseguiu vencer. Ele esteve aqui como homem, né? Passou por tudo aqui nesta terra como homem, sujeito às mesmas paixões dos homens, né? E a palavra fala que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Por que não pecou? Porque o que está nele era maior, né? Era maior. E é o que está na vida de todo aquele que crê e que está em Cristo.
é maior, né? Conforme tem aquela passagem, né, que Jesus falou que o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? Naquele ato, naquele momento que eles estavam lá, que Jesus pediu para eles estarem velando em oração, né? Intercedendo ali, porque o Senhor Jesus, ele passou ali a madrugada em oração, ele chegou, viu os seus discípulos, né, os seus apóstolos ali dormindo, né? E falou: a carne é fraca, então a carne é a parte física, então é comum também extrapolarmos também pela a parte espiritual da carne fraca, né? Mas só que, meus queridos, o espírito é forte, o espírito forte, o espírito ele subjuga a carne e a reduz à servidão, que é o que fala lá em 2 Coríntios. Então, veja bem, meus queridos. Então, é importante que nós venhamos a entender isso daí, sabe? Que não existe, tá? Ninguém aqui neste mundo que não poderia se salvar, né? Não existe aquele que nasceu para o inferno. Não esqueço do Josué, acho que é Josué Erion, que é um pastor brasileiro que tem um ministério nos Estados Unidos. Ele falou que chegou numa região suburbana lá de Nova York e ele viu ali aquele grupo de pessoas, né, e tinha um grupo de punks. E um desses punks, que era um jovem, né, bem jovenzinho, estava lá escrito na camisa dele assim, ó, nasci, estava em inglês, né? Nasci para o inferno. Estava assim, aquilo lá, sabe? Ele falou que doeu, feriu o coração dele, porque ele conhecia, tinha entendimento desta palavra, né? Que para Deus tudo é possível. Jesus falou: Deus, tudo é possível. Então não existe aquela pessoa perversa, né? Devassa, que não tem solução e que nasceu para o inferno, né? Então ele foi lá, ele conversou com aquele jovem, abraçou o jovem, ele demonstrou que era um jovem que foi abandonado pela família, né? Que tinha uma revolta muito grande no coração. E ele falou que abraçou aquele jovem e falou: não, você não nasceu para ir para o inferno. E ele notou uma mudança muito grande no semblante daquele jovem, né? Então, meus queridos, agora, você vai aproximar do perverso? Não, né? Você vai conviver com uma pessoa, né, conforme ligado a essas barbaridades, meus irmãos, né? Temos de ter um certo cuidado, isto sim, mas saiba você que Jesus Cristo, Deus quer salvar aquela alma, né? Deus quer salvar aquela alma. Jesus ele não se alegra que o injusto que venha a perecer. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus ele sabe o que é o inferno. Jesus sabe o que é o inferno, né? A palavra de Deus ainda nos fala, né, que naquele período ele chegou a tomar a chave das mãos do diabo, né? Isso daí nos dá para nós conjecturarmos, né, de que o Senhor Jesus ele teve ali no inferno, né? Ele conseguiu tomar esta chave, entendeu? Então todo poder está nas mãos do Senhor Jesus. Agora, então o Senhor sabe o que é um sofrimento no inferno. Jesus sabe. Então ele não se alegra com ninguém, com o homem ir para o inferno. O homem ele vai para o inferno porque não teve outro jeito, meus irmãos. Não teve outro jeito. Tá? Mas o Senhor, ele não se alegra com isso. Porque, meu Deus, é muito comum, né, nós ouvirmos as pessoas, às vezes, elas falam, né? Puxa vida, mas a minha vida está um inferno. Né? Isso daqui está um inferno. Irmãos, se ele soubesse 1/100 né? 1/1000 do que seja o inferno, né? Ele não falaria isso, não falaria, não compararia, né? As coisas desagradáveis com o inferno. Né?
Então, meus queridos, é importante, sim, que nós tenhamos esse entendimento, que o poder de Jesus está disponível para todos, né? Podemos ler lá em Tito, vamos lá em Tito, que diz assim: Judas, não, é Tito, eu abri errado. Glórias ao Senhor Jesus. Tito, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim, ó: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? A todos os homens. Então, Jesus Cristo morreu na cruz para trazer salvação a todos os homens, trazer para o perverso, para o devasso, né? Para todos os homens. Vamos lá também em 1 João, capítulo 2, que diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, a salvação, ela está disponível para todos, sem exceção, né? Sem exceção. Então, isso aqui fica muito claro, meus queridos irmãos, não é? Então, aí vem aquela questão, né, meus queridos, por que, então, que já está previsto que nem todos se salvarão, né? Sabe, irmão, porque depende do homem. O homem é que escolhe. O homem, ele faz as suas escolhas. Muitas das vezes, quando eu vou orar com uma pessoa, sempre vem na mente, né, de eu falar o seguinte: ó, Senhor, que o Senhor ajude ele, para que ele possa tomar, né, decidir, possa fazer as melhores escolhas, né? Então, por quê? Porque depende do... Nós temos o livre-arbítrio. Então, nesse caso, né, nós, com o nosso livre-arbítrio, nós que escolhemos e decidimos o que nós queremos, né? Então, para nós chegarmos a Cristo, né, sermos transformados, é necessário o quê? Que nós aceitamos Jesus Cristo. Eu lembro, uma vez, eu era criança, tinha um disco, né, que falava de uma pessoa que gravava do mundo, era música sertaneja, ele gravava e isso aí eu era criança, eu tinha os meus 10 anos de idade. Eu lembro que teve uma amiga da minha mãe que colocou esse disco e tinha uma música lá que ele contava a conversão dele. Ele se converteu, aí ele teve que separar, era um trio, não era uma dupla. Aí ele teve que separar, né? Porque ele se converteu e não queria mais estar tocando para o mundo. Então, ele separou, ele foi muito questionado por esse parceiro dele, né? Então, eu achei muito interessante, e esse parceiro dele chegou a se converter, mas não foi fácil, né? E esse parceiro dele ficou muito chateado, porque eles já estavam ganhando muito dinheiro com a música, e ele se converteu e renunciou a estar tocando para o mundo. Então, eu acho interessante que ele, quando ele começou a querer evangelizar o amigo, né, o amigo começou a zombar dele, sabe? Começou a falar: olha, você veio aqui me visitar, mas eu quero que você conte aquelas piadas apimentadas que você sempre contava para mim, né? E ele falava assim: não, eu agora eu sou convertido, né?
Aí ele falava assim, não, eu não tenho mais solução para mim, não, já cometi muito pecado, já cometi crimes. Foi falando assim para ele, aí ele chegou e disse, é um trechinho da música que eu guardei, que fala assim, ó, você vai para o inferno, não é por ser pecador, é porque não aceitou Jesus Cristo Salvador. Né? Então, meus queridos, é importante que as pessoas elas possam ter essa esperança, né, em aceitar Jesus Cristo, porque aí essa transformação ela virá sim, né? Essa transformação virá. E também é necessário que haja o arrependimento, né? Haja arrependimento. E tem pessoas, meus queridos, que têm um coração mais duro do que as outras, mas não arrepende, né? Não arrepende de jeito nenhum, porque existe uma diferença entre você estar arrependido, né? Ou você se sentir culpado. Tem uma diferença muito grande com relação a isso daí. Porque às vezes a pessoa ela se sente culpada, vem aquele remorso, né? Sabe? Mas isso não quer dizer que ela está arrependida, que ela arrependeu. Por quê? Porque quando a pessoa arrepende, sabe, ela tem a repugnância daquilo que ela fez, sabe? E ela se sente envergonhada daquilo que fez, né? E quer que aquilo seja apagado da sua memória, né? Então, o ato de arrependimento leva o que a Bíblia fala de produzir frutos dignos de arrependimento, né? Ou seja, você passa numa situação parecida, você vai agir diferente, porque você está com o coração, né, contrito, abatido e arrependido. Né? Então, existem pessoas que elas cometem o pecado, né, aquele ato pecaminoso, vem aquele remorso, né, aquele reconhecimento de culpa, mas só que no fundo, ela não quer ficar livre daquilo. Né? Isso acontece muito com as pessoas que têm vício, né? E que o que ela ama, ela gosta tanto daquilo ali, que ela sabe que aquilo está prejudicando, né? Mas só que no fundo, ela não quer ficar sem, porque ela ama aquilo, né? Por mais que ela conheça a palavra de Deus, por mais que ela, né, sente que aquilo está fazendo mal, mas lá no fundo ela ama, né? Isso acontece muito com as pessoas que são viciadas aí em cigarro e outras coisas a mais, né? Aqueles também que são viciados em pornografia, né? Eles amam aquilo, eles amam o pecado, né? Então, meus queridos, depende muito do homem, né? E nesse caso, né, tem casos que a pessoa fala, olha, eu amo, isso aqui está em mim, né? Eu não consigo, eu sei que eu estou errado, mas eu gosto, não tem como, olha que eu já tentei, sabe, irmãos? E aí? Agora é que vem, sabe, irmãos, a solução para isso. Por quê? Porque nós vencemos não é com as nossas forças, né? Ah, mas eu desejo o pecado. Ah, mas eu gosto, eu quero, né? Mas a palavra, eu vou ler um versículo aqui agora que talvez seja a solução para estes, né? Muitas das vezes os perversos, né, eles têm aquilo e eles gostam de agir daquela forma. Mas tem um versículo aqui que eu entendo como sendo um versículo-chave, né? Que esse versículo, né, você colocando ele em prática, com certeza, né? Com certeza, a solução ela virá mais rápido do que você imagina, né? Então, vamos ler esse versículo que está em Filipenses, no capítulo 2, versículo Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Então, vamos ler, meus queridos, com bastante atenção, que vocês vão perceber
E muitas das vezes, meus queridos, eu usei desse versículo nas minhas orações e surtiu efeito, né? Vamos lá. De sorte que, meus amados, assim como sempre, obedecestes não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, né? O que é operar a vossa salvação? Dê continuidade a ela. Jesus te salvou, mas dê continuidade à sua salvação, né? Porque agora é que está, irmãos. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Então, se você, sabe, você fala, não, eu amo. Olha, você fala assim, Senhor, mude o meu gosto, mude o meu desejo, sabe? O querer, mude o meu querer, mude o meu querer, sabe? Isso daí é uma manifestação de confiança em Jesus Cristo, sabe? Você tem que confiar nele. Não confie em você mesmo, mas confie nele. Falou, Senhor, eu te confesso que eu amo esse pecado, mas retire esse desejo, opere em mim também o desejo, sabe, irmãos? Aí, com certeza, esse coração, esta vida será transformada. Então, meus queridos, vamos, né, confiar plenamente no Senhor. E saiba você, onde o pecado abunda, superabunda a graça. E nós seremos transformados. Não existe pecado nenhum que o sangue de Jesus e o poder de Deus não lava, não purifica. Por mais que o adversário, que Satanás, possa criar novas estratégias, novos pecados, vamos dizer assim, não adianta, porque o poder de Jesus é extremamente, né, infinitamente maior. Amém? Então, há solução sim para as almas, há solução sim para você, há solução sim. Em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma breve oração. Se coloque diante dele agora. Saiba você onde você está. Nosso Deus, ele é onipresente, né? O nosso Deus, ele não reservou um determinado lugar para ele ser adorado e ser ouvido. Sabe? O nosso Deus, ele é onipresente. É onde nós estamos aqui reunidos, né? Através desta rede de internet, em tempo real. Então, e é para aqueles que também estão assistindo depois, pela fé, a palavra do Senhor está aí ecoando e vai alcançar também a sua vida. Coloca-se diante dele agora. Senhor Jesus, eu agradeço o Senhor pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu poder, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário, onde ali foi a vitória de Deus Pai. Então, eu coloco na tua presença a minha vida, coloco a vida de todos esses que estão ouvindo aqui esta mensagem, e que o teu poder esteja na vida deles, que eles tenham a sabedoria de fazer sempre as melhores escolhas, e que eles possam confiar no Senhor, entregar as vidas ao Senhor em completa confiança na tua operação, e que aquele que ama o pecado, aquele que ama o vício, aquele que ama a prostituição, aquele que ama a pornografia, eu creio no teu poder, opere nele, Senhor. Opere nele também o querer. E trabalhe nesse coração, Senhor. E retira esta anormalia, essa normalidade desta vida, e que ele possa caminhar como livre, em nome de Jesus Cristo,
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.